exemplo, um peixe, um peixe deste tamanho, é capaz de ter umas costas. Bom dia a todos. Se calhar juntando aqui um pouco mais para darmos início ao nosso dia aberto. Deixem-me, em primeiro lugar, agradecer a presença da Sra. Presidente da Comissão de Coordenação sobre o cuidado com o qual nós passamos a estar integrados muito recentemente, com a sua presença, mostra bem a importância que também dá, digamos, a este tipo de iniciativas e a esta Muito bom dia a todos. Muito obrigada por estar, por darem esta oportunidade. É um prazer muito grande. Eu pude contar, eu na terça-feira, resolvi fazer uma visita ao meu trabalho. Temos o milho biológico também, portanto, que está inserido, assim como a luzerna e o arroz estão inseridos no âmbito das atividades que temos dos projetos PRR, Sol C+, e Carbo to Soil. Portanto, são projetos relacionados com a mitigação e a adaptação às alterações climáticas, a melhoria do solo em matéria orgânica, culturas de cobertura para resgate de carbono por um lado, por outro lado, no caso da luzerna, para fixarem o azoto e, portanto, não utilizar, até porque estamos em biológico, não utilizar adubos, portanto, adubos de síntese, por assim dizer, portanto, a luzerna, já estudamos isto há muito tempo. 2 anos de luzerna permitem-nos produzir arroz durante 2 anos, com boa produção no primeiro ano. Eu sou a Ana Carina, eu trabalho na Escola Agrária de Coimbra. Estou aqui hoje no dia aberto dos cereais do Mondego para apresentar o nosso trabalho que está a ser realizado no âmbito do projeto Solo C+, sobre a emissão do gás metano nos arrozais. A produção de metano é um fenômeno biogênico que acontece em meios anaeróbios e, de facto, os arrozais alagados são meios anaeróbios. As bactérias que trabalham nestes meios vão consumir a matéria orgânica que está presente no solo e produzir metano. O problema é que o metano é um gás a efeito estufa muito potente, muito mais potente até do que o CO2, que é mais conhecido, e então interessa imenso determinar qual é a produção e em quais condições é produzido o metano nos arrozais. Ao nível mundial, a produção de metano pelos arrozais é estimado à volta de 10-12%, o que não é a produção do Baixo Mondego, mas é por isso que nós ficamos interessados a estudar a produção deste gás metano em vários tipos de maneios dos campos de arroz. Existem várias técnicas que permitem, em princípio, de reduzir a emissão de metano nos arrozais, usar, por exemplo, os arroz de ciclo mais curto, usar um método de rega que se chama o método de rega intermitente, quer dizer que o arroz não fica sempre alagado, e estes momentos onde o arroz o solo está seco permite baixar o número de bactérias anaeróbias, porque quando há oxigênio as bactérias vão morrer, e também temos a cultura em seco, porque de facto é possível cultivar o milho em seco, só, por exemplo, como rega gota a gota. No âmbito do projeto Solo C+, andamos a fazer medição em vários tipos de maneio, maneio convencional, de arroz convencional alagado, arroz convencional alagado, mas com sementeira em seco. Depois temos arroz alagado biológico,
temos arroz com rega gota a gota e também estudamos, porque aqui temos em rotação com o arroz biológico a Luzerne, fazemos medição nos campos de Luzerne, também aproveitamos para fazer algumas medições em campos de milho, que depois vai permitir fazer comparação, e também começamos a fazer medição em zonas úmidas, no pau de argila, para ver em condições naturais quais são as emissões de metano. Por enquanto, temos muitas campanhas de medição, agora estamos a tentar analisar os dados e ver quais são as condições que vão influenciar mais a produção de metano e quais são as condições que vão permitir chegar a uma produção de metano mais baixa, mas isso é só daqui a alguns meses, porque ainda estamos completamente a acabar as campanhas de medição e daqui a pouco já apresentamos os resultados do projeto e do estudo. Aqui é o equipamento que vai permitir medir as emissões de gás. Esta máquina, de facto, está anda a medir as concentrações de vapor d'água, de metano e de CO2. Até agora só falamos de metano, mas a máquina faz os três. Então, esta máquina funciona, são duas partes. A mala cinzenta, a mala preta, que vai analisar os gases e comunicar todas as leituras, gravar dentro da mala e depois por Wi-Fi conseguimos descarregar os dados. Esta mala é ligada a uma câmara, esta é a câmara que vai abrir e fechar. Esta câmara, não estamos a medir nada, pois não? Ainda não. Ok. Esta câmara está posada em cima de um anel de plástico que tem que ser instalado no solo de maneira prévia e pelo menos 12 ou 24 horas. E neste caso, este anel já está cá há vários meses, o que permite, cada vez que voltamos aqui, fazer a medição exatamente no mesmo sítio. Não convém deixar muito tempo, porque senão estamos a criar um meio... Estão a ver, porque temos que cortar as ervas, quer dizer que o que está aqui já não corresponde 100% ao que está à volta, por isso não se deve também deixar o anel muito tempo. Pronto, então nós colocamos a máquina em cima deste anel, o que vai permitir ficar com uma área de... que vai permitir ficar com uma área de medição, um volume de medição constante. Esta máquina tem também uma sonda que permite medir, que nós colocamos no solo e que vai permitir determinar a umidade do solo e a condutividade do solo. Para trabalhar com esta máquina, usamos um programa que permite, de maneira remota, abrir e fechar a câmara e também mudar todos os parâmetros. Os parâmetros porque, por exemplo, o anel não está sempre exatamente à mesma profundidade, o tipo de solo também não sempre é o mesmo. Há muitas coisas que temos de ajustar manualmente a cada medição. Depois, também temos de dizer à máquina quanto tempo queremos cada medição, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e quantas repetições queremos de cada medição, porque podemos dar a ordem à máquina para fazer 15 repetições de 3 minutos, e depois, pronto, podemos mudar as variáveis. A máquina, é só tocar, a máquina fecha. Assim ficamos com um meio completamente estanque e a máquina tem um ventilador, vai misturar o ar vai sair pelos tubos, entra nesta máquina, ficar analisadas. As medições costumam ser de 120 segundos, a máquina depois vai abrir durante 30 segundos, o ar vai se renovar naturalmente, a máquina vai fechar outra vez e fazer uma segunda medição. Podemos mandar fazer 15 medições a seguir, para depois fazer uma média. E
Neste caso, estamos em Luzerna, estamos com um solo firme, não há muitas variações nas medições, não precisamos de fazer 20. Agora, como estamos a trabalhar em arroz, em áreas inundadas, com um barquinho que está mais ou menos estável, em condições muito mais complicadas, aqui sim, temos que fazer muitas repetições porque há muita variabilidade e se nós só fazemos 1, 2 ou 3 não chega. Prosseguindo, portanto, para além do Sol Sem Mais, nós, a Comissão de Coordenação, participamos ainda em mais 3 projetos férreos. Aproveito aqui este ponto, portanto, temos aqui este do Carpo do Sol, temos aí outros trabalhos do Sol Sem Mais, mas aproveito aqui este ponto estrategicamente porque estamos paredes meias, se não for a totalidade das paredes, com jacinto de água. O ano passado não se via água aqui nesta linha de água. Isto é um problema que se tem vindo a agravar. A CIM da região de Coimbra tem vindo a fazer controles em determinadas linhas de água, mas os meios são escassos. E são tão escassos que para 4 concelhos, acho que são 4, Coimbra não, Figueira da Foz, Montemoro Velho, Soura e Mira, existe apenas um anfíbio. E, portanto, eles têm concentrado os esforços e o controle noutras linhas de água, nomeadamente no Foja, e junto à estação de bombagem do Foja, e aí as coisas estão muito melhores. Portanto, praticamente o jacinto, não se vê o jacinto hoje em dia aí. Mas no periférico, no leito periférico abandonado, periférico direito, como lhe queiram chamar, portanto, que é desde Talude para norte, está cheio de jacinto de água. Aliás, quando passarmos a ponte, vocês vão ver, há umas barreiras de contenção, mas aquilo não é suficiente porque está cheio de jacinto de água. Aqui também esteve, o ano passado, entretanto a Associação de Beneficiários andou com a sua máquina a fazer limpeza e, portanto, as coisas melhoraram qualquer coisa, mas por aqui acima, em valas de drenagem, portanto são valas de drenagem, a situação é caótica. Há uma preocupação no controle do jacinto, mas depois, para além do controle, o que é que se vai fazer ao jacinto? Portanto, e esse é o problema. E então surgiu a ideia de tentar valorizar os resíduos do jacinto. E, portanto, há um conjunto de entidades, de empresas que participam neste projeto. A Escola Agrária está a fazer estudos para a valorização do jacinto em terrenos agrícolas e que seja produzido um composto à base do jacinto.